A paz do Senhor para as irmãs e varões também que estão aqui. Amém? E eu confesso que eu estou aqui pela pura misericórdia do Senhor. Que eu estou num estado febril, estava um pouco antes de sair de casa, não estava passando bem. Ontem à noite também, ao retornar de um outro local, eu também não passei bem. Mas eu glorifico o nome do Senhor porque nós sabemos que a obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo. Né? E quando nós nos colocamos como um vaso diante do olheiro, Ele nos usa conforme Ele quer. Eu falei, Senhor, cuida da minha carne, porque eu preciso estar lá ao menos de pé e com o meu espírito pronto para ministrar não só o meu coração, porque a palavra sempre ministra primeiro ao coração do pregador, mas também ao coração daqueles que vão ouvi-la. Amém? E nós hoje vamos meditar em cima de uma palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas. E eu peço que vocês deixem a palavra aberta, que nós vamos passear um pouquinho dentro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? 2 Crônicas, capítulo 3, a partir do verso 1. Que diz assim: Começou Salomão a edificar a casa do Senhor, em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4º do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados e a largura, 20. Amém? E hoje, irmãos, eu gostaria de meditar com vocês a respeito do templo do Senhor. A respeito da obra do templo do Senhor nas nossas vidas. Se eu perguntar para vocês o que significa a palavra obra, o que é uma obra para você? Obra pode ser várias coisas. Se nós formos, na verdade, no dicionário, Aurélio, ele não vai se comprometer muito. O que ele vai dizer? Que, em sentido geral, a obra é um trabalho realizado ou a ser realizado. E se nós observarmos a obra, a palavra obra, ela pode ser empregada na literatura, em artes, em economia, na arquitetura, assim como na engenharia. Não é verdade? E hoje eu gostaria de meditar com vocês a respeito da obra do Senhor, ou seja, do nosso templo espiritual, numa visão de um engenheiro, de um arquiteto, onde esse arquiteto, onde esse engenheiro é o nosso Deus. Amém? Então, uma vez que o engenheiro é o nosso Deus, o arquiteto, quem vai estar direcionando toda essa obra jamais podem ser as nossas mãos, simplesmente. Jamais pode ser o meu pensar ou o meu agir, se não for único e exclusivamente dependente da ação do Espírito Santo dos nossos corações. Eu não sei quem aqui esteve no domingo agora, mas a pregação foi justamente a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo do Senhor ainda fala no tempo de hoje. Ele ainda fala aos nossos corações, assim como eu creio que falará no dia de hoje. E quando nós falamos sobre a construção dessa obra do Senhor, do templo do Senhor nas nossas vidas, existem 3 aspectos fundamentais que nós vamos trabalhar. E é sobre esses 3 aspectos que nós vamos ver agora. Amém?
O primeiro deles, nós já começamos a ver, que diz no versículo 1, começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Ou seja, Salomão ele está partindo de um princípio, ele está começando a construir algo. E sempre nessa construção do nosso templo espiritual, é necessário saber que existe uma visão espiritual. E, sem dúvida, Salomão ele não foi tirando simplesmente da sua cabeça. Ele foi tendo uma visão espiritual das medidas, de tudo aquilo que foi feito. E é interessante que o que é a primeira coisa que deve ser feito quando nós fazemos uma obra? Quando constrói-se um templo? Quando constrói-se um edifício? Vocês estão falando. Alicerce. É a base, é o fundamento, não é verdade? Mas é interessante que a gente fala, mas muitas vezes nós temos deixado construir primeiro o sofá, nós temos nos preocupado qual a cor que vai ser a parede do quarto da criança, do quarto do casal, se vai ter cortina aqui, qual é a cor. Muitas vezes nós nos preocupamos muito em construir o nosso templo, não com uma rigidez, não de uma forma fortalecida, mas nos preocupamos muito com a aparência. E quando eu falo alicerce, eu falo leitura da palavra, eu digo sobre oração, sobre jejum, sobre santidade, sobre se entregar diante do Senhor. E é interessante uma observação a ser feita, que quando nós construímos esse templo do Senhor, ele não pode ser feito de qualquer forma. Se você, por exemplo, vai construir um templo, uma obra, vai fazer uma obra, você precisa de funcionários, correto? Você precisa de pessoas para te ajudar a construir esse edifício. Mas se você quiser, você pode barganhar. Ao invés de você querer bons profissionais, você pode querer maus profissionais para economizar dinheiro. Mas nisso, o seu alicerce ele pode ficar fraco. Nisso, o prédio, com o tempo, pode criar rachaduras. Eu estou falando de amizades. Eu estou falando de pessoas que vão estar caminhando ao seu lado, que durante a construção do teu templo espiritual são importantíssimas na sua base espiritual, no templo do Senhor, na tua vida. Observe só, abra comigo em 2 Crônicas, pertinho, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 diz assim, resolveu, já começa com um verbo, resolveu, ou seja, existe uma prontificação daquele que edifica. Resolveu Salomão edificar casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para trabalhar em pedras, e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro, como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandastes cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Meus queridos, nessa edificação, nós necessitamos de obreiros de boa qualidade. Na construção da nossa vida espiritual, nós precisamos de amizade, de pessoas de oração do nosso lado, que possam trabalhar conosco com afinco. Isso quer dizer que a gente não deve ter amizade no mundo? Não, o Senhor jamais disse isso. Mas nós devemos edificá-los. Em quem você tem posto a sua confiança? Para quem você tem aberto o seu coração? Onde tem sido alicerçado as suas ideias, os seus valores,
o alicerce do seu templo, da sua estrutura. Porque uma coisa é você estar aqui me ouvindo, dentro de um ambiente espiritual. Outra coisa é quando você vai para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para quem ainda estuda numa faculdade, na escola. E ali você se vê cercada de pessoas que constroem, de repente, não um templo como você, mas eles podem construir um puxadinho, eles podem construir uma cabana, eles podem construir não com tijolos, eles podem não botar uma viga, eles podem botar tijolo em cima de tijolo, mas sem ter uma estrutura. Ou seja, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Porque aqueles que te acompanham nesse crescimento, nessa construção do templo espiritual, ou ele vai ajudar esse templo a crescer, ou ele simplesmente vai derrubar o seu templo. Porque na vida espiritual é 8, 80, como falamos, ou como a palavra diz, é sim, sim e não, não. Amém? Então, o primeiro aspecto, dentro dessa visão de obra do Senhor, da obra espiritual de Deus nas nossas vidas, o primeiro aspecto que nós vimos foi a edificação do templo do Senhor. Ou seja, a sua construção. Pois bem, mas aí você pode falar assim, mas, pastora, a minha casa já está pronta. O meu templo espiritual já está pronto. Eu já estou com a minha casa pronta, eu já tenho filhos, eu já tenho um marido. Eu já tenho todo um contexto pronto na minha vida. Mas, realmente, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria porque na minha casa tem algumas rachaduras, na minha casa tem algumas coisas fora de ordem. Isso quer dizer o fim? Não. O segundo aspecto da obra são as reformas que nós podemos fazer. E eu digo para você que reforma dói mais do que construir. Porque para reformar é preciso quebrar, é preciso limpar. Nós vamos ver isso também lá no capítulo 34, ainda de 2 Crônicas. Capítulo 34, verso 3. Que diz assim: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus... É essa mesma? É. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Mas você está falando de reforma? O que reforma tem a ver com purificação? Tudo, porque eu estou falando da obra espiritual. E reforma espiritual é purificar, é limpar, é retirar, é você começar a analisar aquilo que tem feito a sua vida estar estagnada, aquilo que você olha e contempla na vida dos outros, que os sonhos eles avançam, as coisas acontecem, mas na sua vida tem algo que está parado. E às vezes você fala, não, é o Senhor me provando. Pode ser? Pode, mas pode não ser. Depende da sua avaliação, depende de como está a sua vida. Muitas vezes nós entramos num ativismo dentro da igreja, na construção do templo, nós construímos, daqui a pouco nós temos uma célula, 2 células, 300 células. Aí nós vimos no culto, vamos para ali, vamos para ali. Tem uma hora que a gente não para e fala assim, Deus, tem algo para me purificar? Existe algo que precisa ser retirado, que precisa ser reposto, que precisa ser substituído? Porque nós queremos tanto que Deus fale conosco. Mas como que a gente pode ouvir a voz de Deus se a gente não para de falar? Se a gente não para, o nosso corre-corre. Espírito Santo, enche o meu ser. Mas se o teu ser estiver cheio de você mesmo,
cheio ainda das suas vaidades, do orgulho, dos seus conceitos, se você não estiver disposto a desfazer, como que ele vai te inundar? Não há como. E o grande problema da reforma é que quando a gente reforma, por exemplo, aquele rodapé ali, eu não estou gostando dele. Eu vou retirá-lo. Mas quando eu retiro o rodapé, eu acabo retirando parte da parede. Ou, de repente, eu vou chegar perto de uma estrutura que está boa na minha casa. Algo que está bom. Ou algo que eu não gostaria de mexer. Eu gostaria de tirar apenas esse tampo aqui. Eu quero substituir esse tampo do gasofilaço. Essa parte daqui está tão bonita, eu não quero perder, Senhor. Eu retiro o tampo. Mas quando eu retiro o tampo, cria uma lasca aqui. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós estamos dispostos a nos entregar ao Senhor, reconhecer, Senhor, eu preciso de reforma. Me perdoe, mas você vai ter perdas que você não gostaria de ter. Existem coisas que você vai ver do seu lado assim, eu não gostaria de perder a parte de baixo do gasofilácio, mas quando você arranca uma parte, vem junto coisas, entre aspas, boas, que você não gostaria de perder. Pessoas, bens, emprego, situações, negócios. Vocês entendem? Faz parte do chamado pagar um preço. Faz parte da reforma. Quando a gente reforma, é necessário bagunçar para depois arrumar. Eu não tenho como arrumar a minha casa espiritual se antes eu não desarrumar. Se dentro do meu armário espiritual está tudo bagunçado na minha gaveta, eu não posso ir arrumando. Eu preciso tirar tudo. E quando eu tiro tudo, eu começo a fazer uma reforma naquilo dali. Tem coisa que eu vou jogar fora, tem coisa que eu vou aproveitar, mas nesse processo, muitas vezes, coisas que eu gostaria de ficar comigo, infelizmente, não vai poder ficar. Vai doer? Vai. Mas saiba que Deus, Ele é soberano e Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida daquilo que ficou, Ele cuida daquilo que foi. Principalmente pessoas. Nós nos preocupamos com pessoas. Isso é bom. Mas tem uma hora que existem pessoas que nós precisamos falar assim, Senhor, eu entrego no teu altar. Porque tem hora que não tem mais nada o que fazer, somente orar. Somente orar por ela. Então não se iluda, nessa reforma você vai ter perdas. Mas tem uma observação a ser feita, que se encontra lá no capítulo 24, que eu gostaria de ver com vocês. Capítulo 24, versículos 12 e 13. Diz assim: o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros, carpinteiros, para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze, para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Sabe o que esses versículos me dizem? Que antes de eu fazer uma reforma, primeiro eu olho e falo assim, eu necessito fazer uma reforma. Mas a gente não pode começar uma reforma, eu não posso começar a construir algo, se eu não tiver um investimento, se eu não tiver um planejamento.
Aqui usaram muitas pessoas, pedreiros, cada um no seu lugar, cada um na sua área de expertise. Ou seja, se você está decidido realmente a colocar a sua vida diante do Senhor e fala, eu necessito de uma reforma na minha vida, você precisa de investimento. E eu torno a dizer, estamos falando de uma obra espiritual. E esse investimento é a negação do teu próprio eu. É a negação de algo muito importante, algo de mais valioso que nós temos hoje em dia, algo que eu diria até que de valor, uma palavrinha pequena chamada tempo. Se eu perguntar aqui, quanto tempo você separou hoje para orar, para falar com Deus? Qual foi o seu investimento e o meu investimento hoje de ler a palavra de Deus? Qual foi o nosso investimento hoje de falar de Jesus para alguém em alguma oportunidade? Qual foi o investimento que você teve em alguma oportunidade de alguém que te viu antes de conhecer a Cristo e hoje você sendo nova criatura, da pessoa olhar e falar assim, você está diferente, e você falar, eu investi em uma boa obra. Investimento, tempo com o Senhor, dedicação nessa obra. Torno a dizer, o que bate para vocês, bate para mim. Porque somos todos servos, somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E se verdadeiramente hoje estamos aqui, eu creio que o Senhor quer falar de forma particular com cada um mesmo. Eu não sei se você ainda está na época do alicerce, da oração, de investir em leitura demasiada, de participar mais e mais de escolas bíblicas. Ou eu não sei se você já está na segunda fase em que está sendo necessário reformas na sua vida. O que eu sei é que essa obra não pode parar. Não pode. Ela começou, ela precisa da continuidade. Ela começou lá no início, quando ele falou assim, vai e prega. Mas para a gente pregar, a gente precisa ter vida com Deus. Para isso, nós precisamos ser templo do Espírito Santo. E ser templo do Espírito Santo é alguém olhar para nós e falar assim, eu vejo algo diferente em você. E ali você tem a oportunidade de falar, é que o meu templo foi construído diferente. Não foram com as minhas mãos, foi com as mãos do Senhor, através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E nessa reforma é interessante que às vezes você não sabe se está indo bem ou se está indo mal. Será que está indo pelo caminho certo? Será que você está indo pelo caminho errado? E existem sinais que mostram essa reforma. Um é o crescimento. Vamos supor, eu agora me mudei para um apartamento. Eu morava num lugar assim, desse tamanho. Estou fazendo um comparativo. E eu tive que pegar tudo que era desse tamanho e botar dentro desse espaço. Reforma. Reforma difícil. Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos espiritualmente falando, debaixo da boa mão de Deus, Ele consegue fazer com que um espaço pequeno como esse inclua todo o crescimento que estava lá naquele espaço grande. Sabe o que é isso? É o sobrenatural do Senhor. Que nós precisamos crer, porque não é tudo que o Senhor faz. Ele pode fazer tudo, mas aquilo que compete a mim, Ele não vai fazer por mim. Ele não vai fazer o jejum por mim. Ele não vai se dedicar por mim. Agora, o sobrenatural, quando Ele vê o coração contrito, Ele não aguenta. E Ele se entrega. E Ele faz por nós. Então, um dos sinais é você ver um crescimento espiritual em você. E o segundo é o fortalecimento. E sabe o que é o fortalecer? São suas ondas espirituais. Tem pessoas que vivem eternamente em ondas.
tem hora que o mar não se acalma nunca na vida da pessoa. É bem verdade que passamos por altos e baixos na nossa vida, mas que esses altos e baixos, sejam externos e que no nosso interior haja sempre uma plenitude nesse mar espiritual, para que essas ondulações, circunstâncias que nos têm acometido, não venham abalar o nosso homem interior. Porque senão rompe. Volta a falar, tem rachadura, tem quebra. As coisas começam a ficar desorganizadas. E por fim, vamos tratar de algo que inclusive mulheres gostam muito. Eu construo um templo. Se você já está na parte da reforma, eu começo a reformar a estrutura. Mas ela vai ficar vazia dentro? Não. Eu vou decorá-la. Vamos decorar esse templo? Vamos abrir no versículo 14 do capítulo 24. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 14. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de joiada. Então, chegou na parte que as mulheres gostam, que é a decoração. E aqui está muito claro em que, nessa obra aqui, nessa reforma, nessa construção do templo, eles se preocuparam também nesse investimento em comprar utensílios que fossem postos dentro dessa casa. Mas observem que tem um momento que ele fala objetos para o ministério e para os holocaustos, e outros objetos, e continuamente ofereceram holocaustos. Dentro da nossa obra espiritual, nós precisamos ter utensílios para encher essa casa. Mas esses utensílios, eles precisam ter uma finalidade. Você precisa ter utensílios de humildade. Você precisa ter utensílios de santidade. Você precisa, sim, ter utensílios das suas vestes, de como você se expõe. Quantas vezes vocês já viram alguém comentar, mas aquela ali é crente? Olha como é que ela fala. Olha como ela anda. Olha como é o jeito dela tratar alguém. E a roupa dela? Não sei não. É aquilo que a gente enfeita esse templo. É aquilo que a gente coloca dentro do templo e vai para o exterior e aparecem para aqueles que estão ao nosso derredor. Que a palavra diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas que estão sempre nos observando. E é para observar mesmo. Porque precisamos ser exemplo para que possamos trazê-los para a presença do Senhor. Porque, meus queridos, esses utensílios, eles são preciosos. Esses utensílios, se eles não forem bem utilizados para a obra do Senhor, eles literalmente, me desculpem o termo, vão ser usados para a obra do inimigo. Eles vão ser usados para a destruição do templo.
Tem um momento que você olha para a sua sala e, se você estiver ligada, você vai botar um sofá bege, um tapetezinho marrom, né? Tudo combinando. Mas se você não estiver ligada, você vai botar um sofá bege, com umas almofadas coloridas, com os listrados de um lado, aqui quadriculado, umas flores cobrindo todo o ambiente. Vai ficar lindo. Ou seja, fora da visão. Ah, que exemplo bobo, né? Não. Tem hora que parece que nós estamos decorando a nossa casa espiritual assim, totalmente cegas, fora de uma visão de decência, noção daquilo que Deus quer para nós. E quando a gente começa a decorar a casa assim, acontece o que está lá em 2 Crônicas, eu já estou encerrando, no capítulo 28. Para 28? Isso. Segunda Crônicas, capítulo 28. Vou ler duas passagens e eu falo depois sobre as duas. Primeiro, Crônicas 28, versículo 24, diz assim: ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e fê-los com pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Abra ainda a palavra lá no capítulo 36, para a gente terminar no versículo 6. 2 Crônicas 36, versículo 6. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Os utensílios foram roubados. Aqui nós temos 2 exemplos de cuidados nessa última fase desse templo espiritual que hoje nós estamos aprendendo a construir, a reformar e a decorá-lo. Os utensílios, se não forem bem utilizados, você pode utilizá-los para o seu orgulho, conforme nós vimos no capítulo 28. Tem coisas que você fala, mas não é para orar, para ler a Bíblia, frequentar células, ser líder. E aí você começa a falar que você tem 1000 células. Você enche o utensílio de tal forma que você fala que você se formou em teologia. Você começa a falar que você está numa especialização, você tem mestrado, que você é o cara. E aí, seus utensílios não serviram mais para servir de um altar para o Senhor, mas um altar para você mesmo. Isso é muito perigoso. Eu estou indo de um extremo ao outro. Daquele que não quer nem saber da obra do Senhor, não tem um temor. E daquele que começa com temor, mas cuidado. A queda de Satanás foi pura vaidade. E ele quer colocar isso no coração de muitos cristãos. E a vaidade, e o soberbo, o orgulho, ele vai crescendo de tal forma que acontece o que aconteceu no capítulo 28. Construímos altares para nós mesmos. E achamos que somos melhores que os outros. Até que chega Deus em algum momento e vai tirar do pedestal. Mas cuidado também, que do outro lado, quando você começa a achar que essa sua decoração florida está linda, junto com o seu tapete estrelado, listrado, eu não sei, colorido, né? Com os confetes assim, não sei, aparecendo, com umas bolas na sua sala, e você acha aquilo lindo, você não tem visão nenhuma, Nabucodonosor vai pegar e vai roubar. Sabe por que você está cego? Você construiu o seu templo, você botou o alicerce, poxa, você fez tão direitinho, depois você foi reformando com o tempo, fez o que devia.
E aí, com o passar do tempo, tem uma hora que o crente ele acaba no comodismo. E ele acaba colocando utensílios que não lhe acrescentam a nada. E ocorre o que diz o capítulo 36. Vem Nabucodonosor, e aqui eu coloco como Satanás. Vem e rouba aquele utensílio de dentro de você. E sabe como fica a sua casa? Vazio. Aí você se torna um crente vazio. Vazio de Deus. Aquela casa que fica vazia. Aí quando tira o sofá, você percebe que tem uma rachadura enorme atrás dele. Porque já estava sendo quebrada. Quando você começa a tirar os enfeites, você olha para a sua casa vazia, você vê que ela está toda suja, a parede. Minhas amadas, vamos cuidar do nosso templo espiritual. Eu não sei se você está na fase de edificar esse templo, se está na fase da reforma. Aliás, a fase da reforma, me perdoem, ela sempre vai existir. Porque momentos em momentos nós precisamos rever coisas que, enfim, as circunstâncias muitas vezes nos colocam, nós precisamos de contínuo. Estamos nos analisando. E a sua decoração, cuidado. Cuidado de como você se expõe. Cuidado de quem você é. Porque somos rodeados de testemunhas. E, acima de tudo, nós temos um Deus que contempla o nosso coração. Amém?